onde nos próximos vídeos teremos aí então todos os capítulos do livro. Então a gente começa com a definição de o que é econometria. E aí nós temos algumas definições. Primeiro que em termos literais, literalmente falando, econometria significa medição da economia. Mas ela não se restringe apenas a medir a economia, tá? Em termos quantitativos. Ela vai muito além disso, como sugerem algumas definições a seguir. Então, a primeira delas consiste na aplicação da estatística matemática a dados econômicos para dar suporte empírico aos modelos formulados pela economia matemática e obter dados numéricos. Então, a econometria ela é uma disciplina que ela vem depois da teoria, tá? Começamos então com uma teoria. Essa teoria ela é formulada por um observador que observa a realidade, ele formula uma teoria, alguns postulados, algumas hipóteses, algumas suposições, tá? E a partir dessa teoria surge um modelo matemático, pois essa teoria escrita, ela é possível de ser escrita matematicamente através de equações, né? E o econometrista usa essas equações matemáticas formuladas geralmente pelo economista matemático, e ele se utiliza também de dados da realidade, né? A gente verifica que é suporte empírico, porque ele objetiva dar sustentação a essa teoria com base na aplicação de dados reais a essa teoria, né? E temos aqui também, pode ser definido como uma análise quantitativa dos fenômenos econômicos ocorridos com base no desenvolvimento paralelo da teoria e das observações com o uso de métodos de inferência adequados. Então, enquanto o observador ele está ali observando a realidade, formulando hipóteses, tem-se ali também o economista matemático juntamente com o economista teórico. Tá? Ele desenvolve modelos matemáticos, ele escreve de maneira matemática, de forma matemática, ele escreve aquela teoria descrita por esse economista observador, e juntamente com ela então desenvolve-se a econometria em cima dessas observações, tá? Só que essas observações elas são postas em prática através do que? Do uso de métodos de inferência adequado, que a gente está falando de estatística aplicada e estatística aplicada à economia. Então a econometria ela é uma ciência no caso de cunho social. Por quê? A econometria, perdão, nada mais é do que a estatística aplicada à economia, e na economia o que se estuda é a interação entre agentes econômicos, tá? É o comportamento de pessoas, de empresas, de famílias, do governo em si. Então esse comportamento a toda hora ele está mudando, tá? Ele decorre da interação entre seres humanos. Então por isso que se fala que a econometria ela não pode ser uma ciência exata, por mais que ela seja uma ciência quantitativa, tá? A quantificação desses dados ela se dá com base no comportamento social dos agentes econômicos. Então diz respeito à determinação empírica das leis econômicas. Empírica vem de empirismo. Empirismo nada mais é do que prática, de colocar à prática a realidade. Então as leis econômicas elas são leis de caráter de cunho teórico, e a econometria ela vai colocar em prática essas leis, e através de inferências estatísticas a econometria tem condições de falar se tal lei ela pode ser refutada ou pode ser validada, como veremos em exemplos a seguir. Então o método de pesquisa econométrica ele visa essencialmente a conjugação, ou seja, a junção, a união das teorias econômicas, da teoria econômica com medições concretas, usando a teoria técnica da inferência estatística como uma ponte. Acontece que a econometria ela não é ela tem que ser vista como uma disciplina separada
das demais. Porque, primeiramente, as definições anteriores sugerem que a econometria ela é uma mescla, ou seja, uma junção, uma união, uma amálgama da teoria econômica, economia matemática, estatística econômica e estatística matemática. Ela depende dessas quatro anteriores, só que ela é separada das demais. Ela é que vem por último e nós já vamos ver o porquê. Primeiramente, o que a teoria econômica faz? Ela declara, ela faz suposições, e as suposições elas são de natureza qualitativa. Tá? Como exemplo, a gente poderia ver que lá a disciplina de econometria ela ensina o seguinte acerca da teoria do consumidor. Olha, tudo mais constante, um aumento no preço de uma mercadoria, de um bem qualquer, faz com que a sua quantidade demandada, procurada ou consumida, enfim, ela cai, ela declina, ela diminui, tá? Mas a teoria econômica ela só faz essa declaração de caráter qualitativo. Ela não fala em que magnitude, tá? Em que essa demanda vai cair. É por isso que é necessário então que venha a economia matemática, e o economista matemático ele vai expressar a teoria econômica de forma matemática através do uso de inúmeras equações, tá? Só que esse economista matemático ele não leva em conta se essa teoria ela pode ser medida ou verificada empiricamente. Cabe ao econometrista fazer isso, tá? Mas para isso é necessário a estatística econômica. Então, o economista estatístico incumbe-se a ele a função de, primeiramente, buscar, depois processar e apresentar os dados econômicos, tá? Por exemplo, o economista estatístico lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele é responsável por levantar os dados anuais sobre o produto nacional bruto. E aí ele faz o levantamento desses dados, ele processa esses dados e ele apresenta esses dados econômicos, que são na realidade dados brutos, e ele vai apresentar em formas, seja de gráficos, de tabelas, enfim. Ele fica limitado a apenas isso, tá? Ele não faz mais nada além disso. Tá, por último, então, surge a estatística matemática. A estatística matemática ela proporciona as ferramentas utilizadas no trabalho do econometrista, com métodos especiais, de natureza específica, assim como ocorre, por exemplo, a inferência estatística. Né? Ele pega esses dados que foram coletados por um economista matemático, tá? Ele aplica esses dados a um modelo econométrico, tá? E ele faz o teste, alguns testes estatísticos, tá? Para verificar então se pode aceitar ou refutar aquilo que a teoria econômica ensina acerca de determinado fato, de determinada situação econômica, tá? Mas ele só pode fazer isso graças às ferramentas estatísticas que são fornecidas pela estatística matemática. E a econometria, então, ela tem toda uma metodologia a ser seguida. Essa metodologia, a metodologia de trabalho do econometrista propriamente dito, ela segue algumas etapas, segue alguns passos que devem ser respeitados sequencialmente, como a gente vai ver a seguir, tá? Então os passos são os seguintes. O primeiro deles é a exposição da teoria ou hipótese. Como a gente já viu, isso não cabe ao econometrista. Isso cabe ao economista, observador, ao economista teórico, que observa a realidade e com base nas suas observações ele vai escrevendo a teoria, vai formulando a teoria com base em hipótese, com base em suposições, tá? Então esse é o primeiro item da metodologia econométrica. O segundo item, então, é a especificação do modelo matemático. Aí é que está, uma vez mais que o economista teórico, observador, não escreve o seu modelo, tá? Ele apenas formula suas teorias, o economista matemático vem e escreve esse modelo de forma matemática, com o uso de equações matemáticas, como a gente já vai ver a seguir. Então, depois é necessário especificar um modelo estatístico econométrico. Mas por quê? Não basta o modelo matemático? Não, não basta. Porque o modelo matemático ele implica em um certo grau de precisão.
mas precisão é algo que não existe na econometria, algo que não existe na estatística, porque nós trabalhamos com o comportamento social, tá? Esse comportamento social, ele não é exato, ele não é preciso, ele está mudando constantemente, tá? E existem, principalmente porque existem alguns fatores que não são observáveis diretamente na equação matemática, na equação econométrica. Alguns fatores que influenciam no comportamento da variável final, da variável dependente daquela equação, como nós vamos ver a seguir. Então, esses fatores eles estão implícitos no modelo, eles estão implícitos na equação, mas eles não são explícitos, tá? Esses fatores recebem um nome, como vamos ver a seguir. É necessário, então, obter os dados. Que dados? Dados econômicos, dados estatísticos da economia do país, de uma região, de um estado, de um município, de um bairro, de uma empresa, ou de um setor econômico, enfim. Aí depende, né? Aí depende muito, tá? Se for a nível de região, se for a nível de país, por exemplo, aí a gente vai se utilizar de dados nacionais, é a aplicação da macroeconomia propriamente dito, né? Da econometria na macroeconomia, enfim, é necessário que se obtenha esses dados. E depois que o econometrista ele obtém esses dados que são fornecidos pelo economista estatístico, ele vai estimar os parâmetros do modelo econométrico, tá? Nós já vamos ver o que é um parâmetro do modelo, beta 1, beta 2, alfa, enfim, para que ele serve, quais são as funções desses parâmetros no modelo econométrico, tá? É necessário que se estime esses parâmetros para que o nosso modelo tenha consistência. Então, depois de testar os parâmetros do modelo econométrico, tá? O item 6 diz respeito ao teste de hipóteses, que é o que o econometrista faz graças às ferramentas que ele obtém, que são fornecidas pela estatística matemática. Tá? Ele vai testar uma hipótese. Testar uma hipótese é testar uma teoria, é testar o número 1, testar essa teoria que foi exposta, essa hipótese. E através desse teste de hipótese, que é um teste estatístico, o econometrista terá condições de validar ou de refutar a teoria, de falar, olha, essa teoria realmente funciona ou essa teoria ela não funciona, não serve para nada. Depois de testar a hipótese, então, caso a hipótese seja validada, o econometrista terá condições de falar o seguinte: olha, esse modelo funciona, esse modelo ele está consistente com a prática, com os dados reais, nós podemos utilizar esse modelo, certo? Nós podemos substituir valores da variável ou das variáveis x nesse modelo, e nós podemos fazer projeção ou previsões de valores futuros para a variável de interesse, a variável dependente, a variável y, enfim. Aí depois, por último, o econometrista ele terá condições de, uma vez mais que as hipóteses foram testadas, que o modelo foi validado, ele terá condições de fazer as previsões, então, e utilizar esse modelo para fins de controle ou política. Tá? Esse controle ele pode se dar tanto no âmbito macroeconômico como no âmbito microeconômico, dentro de uma empresa, por exemplo, ou de um grupo de empresas. Tá? E para controle de política somente no nível macroeconômico, por exemplo, renda, emprego, produto, crescimento da economia, enfim, tantas e outras variáveis que existem, inflação e tudo mais. Então, para ilustrarmos esses passos, nós temos um exemplo clássico fornecido pelo Lord John Maynard Keynes, de teoria keynesiana, e vamos então aplicar esse modelo aqui, a exposição da teoria ou hipótese. Tá? O que Keynes afirmou? Keynes disse o seguinte, que existe uma lei, essa lei é psicológica,
tá? Ela está tanto no homem como na mulher, que à medida que isso é via de regra, né? É uma regra, à medida que aumenta-se a, a renda, o consumo também aumenta. À medida que aumenta a renda da população, a renda das famílias, a renda pessoal, tá? O gasto, o consumo também aumenta. Só que Keynes deixou bem claro que esse gasto, que esse consumo, ele não aumenta na mesma proporção. Ele não aumenta na mesma proporção que o aumento da renda. Então, o que Keynes postulou? Olha, Keynes postulou o seguinte, que esse aumento, que não é proporcional do consumo, dado um aumento da renda, ele chamou de PMC, ele chamou de propensão marginal a consumir. Tá? Por que propensão marginal? É o aumento no consumo dado um aumento unitário da renda. Então, digamos, se a renda aumenta R$1, quanto mais vai ser aumentado no consumo daquela pessoa, daquela família, daquela população, enfim. E para isso a gente tem um exemplo com dados reais da economia dos Estados Unidos para uma série temporal que vai do ano de 1960 até o ano de 2005. Então, agora nós vamos especificar um modelo matemático da teoria do que Keynes falou. E como já foi dito, né, Keynes postulou, ele fez uma teoria com base nessa hipótese entre consumo e renda, só que ele não especificou a forma exata da relação funcional entre essas duas variáveis. Então, para simplificar, o economista matemático ele pode sugerir a seguinte forma para a função de consumo keynesiano, tá? Que y é igual a beta1 mais beta2 multiplicado pela variável independente variável x, tá? E nós temos uma restrição aqui, que o parâmetro beta2, que é o nosso coeficiente linear, ele está entre 0 e 1, ele é maior que 0 e ao mesmo tempo ele é menor que 1. E essa equação é a equação I31. Por que I31? I de introdução, 3 é do nosso terceiro item, que é a estimação do modelo estatístico econométrico, e 1 porque é a primeira das equações que nós veremos a seguir nesse vídeo. Então, vamos interpretar o modelo. O que o modelo diz? Y são as despesas de consumo, X é a renda, essa renda é dada pelo produto, pelo PIB dos Estados Unidos, e beta1 e beta2 são os parâmetros do modelo, respectivamente. O beta1 é o intercepto, tá? Beta1 é o intercepto e o beta2 é o coeficiente angular, que determina a inclinação dessa função consumo. Então, aqui nós temos a função consumo keynesiana, ela pode ser expressa por esse gráfico. Aquele parâmetro beta1, tá? Ele existe, está aqui o beta1. O que o beta1 ele nos mostra através desse gráfico? Que ainda que não haja renda, lembramos que a renda é a variável x, ainda que a renda seja igual a zero, o beta1 está aqui, ó. Existe um consumo, mesmo que a renda for zero. Por quê? Porque existem necessidades humanas básicas que devem ser atendidas ainda que não haja renda. Exemplo, alimentação. Tá? Não importa se a pessoa tem ou não dinheiro, ela tem que se alimentar para sobreviver. Tá? Então o beta1 está aqui. E o beta2 ele nada mais nada menos é que inclinação. Tá? Então o modelo nos ensinou que ele é um valor que está entre 0 e 1, ele é maior que 0 e ele é menor que 1. E a gente verifica aqui que o valor dele realmente é menor que a unidade. Especificação no modelo estatístico econométrico. Bom, uma vez especificado o modelo matemático, agora resta então especificar o modelo econométrico, que é um pouco diferente do modelo matemático, porque agrega-se esse modelo econométrico um fator ou fatores não observáveis diretamente, fatores que estão implícitos no modelo, estão implícitos na equação, mas não podem ser vistos diretamente pelo observador. Tá? Então esse modelo matemático, puramente matemático, ele não pode ser aceito pelo econometrista de interesse limitado, tá? Pois ele supõe que existe uma relação exata
ou determinística entre consumo e renda, tá? Essa relação exata ela não existe, tá? Contudo, as relações entre as variáveis são inexatas. Por que elas são inexatas? Porque, conforme já falado, não há precisão, modelo é 100% preciso, não, isso não existe, tá? Ele sofre algumas limitações, como veremos a seguir. Então, para levar em conta as relações inexatas entre as variáveis econômicas, o econometrista deve modificar a função consumo determinística exata da equação 131 e 31 do seguinte modelo. Então, a única coisa que o econometrista vai fazer com aquele modelo matemático é introduzir essa variável aqui, essa letrinha grega aqui, no modelo econométrico, o econometrista chama de termo estocástico, termo de distúrbio, termo de erro, variável aleatória. Aleatória e estocástica é a mesma coisa, que tem propriedades probabilísticas conhecidas. Então, no que se baseia a função consumo econométrico? Bom, ela baseia-se na hipótese de que a variável dependente y, o consumo, se relaciona linearmente com a variável explanatória x, mas que a relação entre ambas não é exata e está sujeita a variações individuais, como já foi falado, por fatores não observáveis. Bom, o quarto elemento, então, ele diz respeito à obtenção dos dados, né? Tarefa que cabe, que incumbe, então, ao economista estatístico. E eles são necessários para estimar o modelo econométrico da equação 1.3.2, ou seja, para se obter os valores numéricos de beta 1 e beta 2. Os dados eles são obtidos a partir da tabela I.1, conforme já falado, para o ano de 1960 até o ano de 2005. E nós temos então que as despesas com consumo pessoal, tá? Aqui é a famosa equação de demanda agregada dos Estados Unidos, tá? Elas dependem diretamente da renda, e essa renda é expressa pelo PIB. X então é igual ao PIB. Modelo econométrico da função consumo keynesiano. Nós podemos expressar esse modelo por meio de um gráfico, onde a gente verifica que esse gráfico é parecido com o gráfico que a gente viu anteriormente, e aqui já está o coeficiente angular, tá? Que ainda que a renda seja zero, existe um certo nível de consumo, e a gente consegue verificar duas coisas aqui. Primeiro, que essa reta aqui, ela é reta do nosso modelo estimado, tá? E esses outros valores aqui, esse monte de bolinha, de pinguinho aqui, referem-se então aos nossos termos de erro, olha aqui, que é a diferença entre os valores reais, os valores observados e os valores estimados. Uma vez mais que temos em mãos os dados econômicos, a próxima tarefa consiste em estimar os parâmetros da função consumo. A técnica utilizada é análise de regressão, tá? Um modelo de mínimos quadrados ordinários, e aplicando essa técnica a tabela I.1, nós obtemos então as seguintes estimativas de beta 1 e beta 2. Então, aqui estão as estimativas. Então, após ter feito a modelagem matemática e econométrica e rodado um modelo de regressão linear, a gente obtém essa equação para o nosso modelo. Então, esse y com o circunflexo aqui, ele significa y estimado, valor estimado. Estimado significa aproximado, uma aproximação, uma estimativa que estamos fazendo para aqueles valores ali. Quando não tem o circunflexo em cima, então é o valor real, tá? Esse subscrito T significa tempo, porque estamos trabalhando com uma série temporal, ou seja, o comportamento do valor de y durante o tempo, tá? Então nós temos aqui que o nosso coeficiente angular, ele tem um valor um tanto alto, menos 299, e esse valor é negativo. Mas por que negativo? Ora, foi falado que ainda que a pessoa não tenha renda, ela tem que consumir. Então é como se ela ficasse devendo, propriamente dito. E o nosso coeficiente linear aqui, que multiplica a nossa variável de interesse, a nossa variável x, que é o PIB, que é a renda, na realidade a variável de interesse aqui é a demanda agregada, o consumo, gasto com consumo. Esse nosso coeficiente linear,
é de 0,72. Isso significa que quando ocorre um aumento unitário, digamos de $1, $1 no PIB dos Estados Unidos, tá? Se aqui fosse no Brasil a gente poderia colocar em reais, o consumo ele vai aumentar, mas ele não aumenta na mesma proporção. Ele aumenta cerca de 72% proporcionalmente ao aumento da renda. Então a renda aumenta, digamos, se a renda aumentar em 100%, o consumo também vai aumentar, mas vai aumentar em 72%. Então aqui nós temos o gráfico. Vamos voltar aqui. O gráfico da figura I3, que indica que a linha de regressão ajusta-se bem aos dados no sentido de que os pontos do gráfico que representam os dados ficam muito próximos da linha de regressão. Então essa linha de regressão é a que a gente já havia visto no gráfico anterior, que ela se refere aos valores estimados da nossa variável y. E esses pontos aqui, eles são os valores reais e eles estão muito próximos da linha de regressão, eles estão muito próximos aos nossos dados estimados, ao y estimado. Isso significa que o nosso modelo ele apresenta um bom ajuste. Mas não é porque o modelo apresenta um bom ajuste que de cara devemos aceitar o modelo, tá? Como foi falado, é necessário que se faça o teste de hipótese. Então, o que a gente verifica na figura anterior, em 3, é que o período analisado de 1960 a 2005 e o coeficiente angular de 0,72. É o que já foi falado, né? Que quando a renda aumenta 100%, os gastos com consumo aumentam, mas em termos proporcionais ao aumento da renda, em apenas 72%. Então, o sexto passo ele consiste em testar a hipótese, testar a teoria, tá? No caso aqui a teoria keynesiana, que Keynes postulava que o aumento na renda aumentaria também o consumo, mas não na mesma proporção, tá? Esse aumento no consumo, por sua vez, ele seria maior que zero e ele seria ao mesmo tempo menor que 1, tá? O nosso modelo ele mostrou justamente isso, que os valores, que o valor da propensão marginal ao consumo ele foi de fato 0,72 é maior que zero e ao mesmo tempo menor que. Como este é apenas um vídeo introdutório, não vamos aqui testar a hipótese para verificar se de fato estatisticamente o valor de 0,72 é estatisticamente menor que 1. Mas vamos tomar posse dos dados. Eu tenho os dados reais, esses dados para a economia dos Estados Unidos. Vamos jogar no programa Stata versão 12.0, edit. Vamos colocar os dados, tá? Vamos fazer na realidade nós vamos fazer o que já foi feito, o que já está no livro, mas vamos fazer aqui no nosso programa Stata somente para efeito didático. Vamos então rodar a regressão linear simples desses dados da renda contra o PIB, aliás, perdão, do consumo contra o PIB. Então qual que é a variável dependente? É o consumo. Por quê? Porque depende da renda. Então a variável independente é a renda expressa pelo PIB. E aí damos apenas um OK aqui, aguardamos aparecer os resultados e de fato aqui a gente vê aquele valor. Vamos voltar ao slide. Tá, a gente verifica então que esse valor de menos 299,5913, que é o nosso coeficiente angular, ele realmente é condizente. Ele está aqui em menos 299,5913.
E o valor da propensão marginal a consumir, que é a nossa variável de maior interesse, 0,7218, conforme está no livro do Gujarati, tá? Ele também está aqui, realmente exatamente esse valor, 0,7218. Significa que quando a renda aumenta 100%, os gastos de consumo aumentam também, mas não em 100%, em apenas 72%. Fechamos então, retornamos ao nosso slide. Então, o Keynes esperava que essa propensão ela fosse maior que 0 e menor que 1, como visto, realmente de fato ocorreu, mas esse valor ele não pode ser aceito imediatamente. É necessário perguntar primeiramente se essa estimativa será suficiente abaixo da unidade, isso é menor que 1, da seguinte maneira. Assim, devemos perguntar: 0,72 é estatisticamente menor que 1? E em caso afirmativo, será um respaldo para a teoria de Keynes. Então, se uma vez mais a hipótese ela for testada e ela validar a teoria, então nós podemos ir para o economista tem condições de ir para o sétimo passo, tá? Que é utilizar esse modelo, é aceitar esse modelo como verdadeiro, ou seja, ele faz jus à realidade, utilizar como um modelo para fazer uma projeção, previsões futuras dos respectivos valores da variável y, que são, no caso aqui no presente exemplo, os gastos com consumo americano em função do aumento da renda, e essa renda é expressa pelo PIB dos Estados Unidos, né? Então está aqui, caso o modelo escolhido não refutar a hipótese ou teoria considerada, podemos utilizá-los para prever os valores futuros da variável previsão y ou variável dependente, com base nos valores conhecidos esperados da variável previsora ou variável explanatória, que é a variável x. Por último, então, o econometrista tem condições de utilizar esse modelo para controle ou para política. Então aqui tem uma ilustração de uma previsão onde ele pede para que o econometrista calcule então ou estime o valor dos gastos com consumo para o ano de 2006 com base no valor da renda de 2006. Então pega-se e joga esse valor da renda no modelo já estimado e encontra-se então o valor dos gastos com consumo. E daí então faz-se uma comparação entre esse valor aqui de cerca de 7 bilhões e 870 milhões com o respectivo valor verificado na prática. E o valor registrado, efetivamente ocorrido no ano de 2006, foi um pouco mais alto, de 8 bilhões e 44 milhões. Tá? Então houve uma diferença aí. Essa diferença ela diz respeito ao erro de previsão, tá? E nesse caso foi de 174 bilhões, ou seja, 1,5% do PIB de 2006, tá? Os erros de previsão, eles são inevitáveis, como foi dito desde o início desse vídeo. A econometria é uma ciência social, tá? Então não existe previsão, não existe, precisão. Então, em uma projeção, em uma previsão, sempre vão existir erros de previsão e esses erros são inevitáveis, tá? Mas o ideal é que esses erros eles sejam o mínimo possível, de formas que possamos utilizar o modelo e respaldar então a teoria. Vamos prestar atenção nesse caso de uma aplicação econômica do modelo econométrico. Suponha que o presidente decida propor uma redução na alíquota do imposto de renda e, por conseguinte, sobre as despesas de consumo e, por fim, sobre o emprego. Suponha também que, como resultado da mudança proposta, as despesas com investimento aumentem. Então, o que aconteceu? Primeiramente, o presidente ele propôs uma redução na alíquota do imposto de renda. Claro que isso geraria um impacto sobre as despesas de consumo e sobre os níveis de emprego da economia, e como resultado foi que ocorreram aumentos significativos nos investimentos da economia.
Então ele pergunta qual que é o impacto, qual é o efeito sobre a economia, tá? Pela teoria macroeconômica, devemos verificar então o conceito de multiplicador. Esse multiplicador da economia, efeito multiplicador, ele é dado por m igual a 1, que divide 1 menos a propensão marginal ao consumo, utilizando o valor de 0,72 para o valor da propensão marginal ao consumo, que é o valor que foi obtido através dos dados empíricos para a economia dos Estados Unidos para o período de 1960 a 2005. Então obteve-se um valor de 3,57. Isso significa que o aumento de $1 no investimento levará aproximadamente 3,57 vezes, quase 4 vezes, o aumento no valor da renda. Uso do modelo para fins de controle de política. Suponha que tenhamos estimado a função consumo da equação 1.33. Suponha ainda que o governo acredite que as despesas de consumo de cerca de 8 bilhões e 750 milhões em dólares de 2000 manterão a taxa de desemprego em seu nível atual de 4,2%. Isso para manter a economia aquecida, né? Também para o ano de 2006. Então ele pergunta que nível de renda garantirá um montante almejado, a meta de despesas de consumo. Então basta pegar, o governo acredita o quê? Que esse valor de 8 bilhões e 750 milhões vão manter a taxa de desemprego no nível atual. Então basta substituir esse valor de 8 bilhões e 750 milhões no lugar da variável y para que se encontre então qual seria o valor das despesas agregadas, da demanda agregada, das despesas com consumo da população dos Estados Unidos, para então manter esse nível de renda. Então ele encontra que, que x é igual a 1,2537. Bom, por fim, nós temos aqui em resumo a anatomia da modelagem econométrica clássica. Primeiramente, tem-se uma teoria econômica. A teoria ela é formulada, ela é postulada, são feitas o economista teórico, assim como o John Maynard Keynes, que observou todos os fatos, os acontecimentos econômicos após o período da Grande Depressão. Então o economista teórico ele observa a realidade e com base nas suas observações, com base nos fatos, nos acontecimentos, no comportamento do consumidor, da coletividade, das empresas, enfim, ele faz algumas suposições, formula algumas hipóteses e descreve aí uma teoria. Só que essa teoria não é suficiente. Como nós trabalhamos com economia, trabalhamos com interação entre agentes econômicos, é necessário especificarmos essa teoria de forma matemática para que tenhamos condições de fazer alguma previsão, alguma projeção e até mesmo utilizar a teoria para fins de controle de política. Então o economista matemático ele surge como um agente de fundamental importância para descrever essa teoria, para expressar essa teoria por meio de um modelo matemático. Por sua vez, esse modelo matemático ele implica em um certo grau de exatidão, tá? Mas como a economia é uma ciência social, não podemos trabalhar com exatidão, não podemos trabalhar com precisão, tá? Mas devemos trabalhar com estimação, com valores estimados, com valores estatísticos. Então é necessário a introdução de um modelo econométrico. E esse modelo econométrico, por sua vez, ele vai utilizar os dados empíricos, os dados reais da economia, tá? E esses dados eles vão ser modelados
através de um modelo matemático, tá? E o econometrista ele vai, após modelar esses dados, após obter esses dados, ele vai estimar esses dados através do modelo econométrico e ele vai fazer o teste de hipótese através do que? Através das ferramentas que são fornecidas pela estatística matemática e fazendo essas hipóteses, esses testes dessas hipóteses, ou seja, testando as teorias para ver se ele tem condições de falar, olha, tal teoria funciona, tal teoria não funciona, não faz jus à realidade. Ele tem condições, claro, quando a teoria ela for validada, não for refutada através de um teste estatístico da hipótese ou da teoria, ele tem condições de fazer uma projeção, uma previsão dos valores futuros da variável de interesse. Mas para que isso? Isso para ser utilizado na prática para fins de controle ou de política. Do mais era isso. Nos próximos vídeos daremos continuidade então com os capítulos do livro, da quinta edição do livro do Gujarati, Econometria Básica. Muitos exemplos serão verificados e muitos testes de hipótese serão realizados no sentido de verificar se determinadas teorias elas são ou não passíveis de aceitação. Até lá e bons estudos.